como é que você apoia as autoridades brasileiras e também ajuda a influenciar esse debate quando a gente está discutindo temas como, por exemplo, o artigo do carbono, essa perspectiva brasileira? Como é que você consegue, o que você tem feito para conseguir trazer uma perspectiva do agro real, né? Você está na CNA, né? Uma perspectiva do agro real para essas discussões. Bom dia a todos. Graziele, muito obrigado por esse convite. Presidente Silvia, doutor Eduardo, acho que é uma honra para mim. Vou colocar no meu currículo esse debate, que eu acho que é bastante importante, não só para mim como profissional, mas como essa oportunidade de trazer a visão do produtor rural e representar essa massa de produtores rurais que hoje militam pela sustentabilidade do agro brasileiro. Falar do agro brasileiro é fácil, é um produto muito fácil de vender. A nossa sustentabilidade aqui, em qualquer negociação, em qualquer painel, com números como esse que a presidente Silvia trouxe, é fácil de vender. É um produto muito bom. É a associação daquilo que é cerne do Acordo de Paris, que a gente consegue unir numa atividade econômica, mitigação, adaptação e cobenefício. A gente, às vezes, esquece desse termo, dessa ação, que se chama cobenefício. Garantir segurança alimentar e segurança energética associada com segurança climática. Isso o produtor rural faz, brasileiro faz, e muitas das vezes nem sabe que está fazendo. Este é o ponto que a gente gostaria de chegar e trazer dentro da porteira para o produtor rural, a importância de levar e conscientizar de que o que ele está fazendo hoje não é uma promessa de redução de emissões para os próximos 10, 20 ou 30 anos. É uma promessa, é uma ação que já existe há pelo menos 10 anos com a agricultura de baixa emissão de carbono e há pelo menos 50 anos cumprindo um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo. Então, é um produto, é uma ação que é fácil de se vender, mas difícil de se comprovar. A gente precisa investir naquilo que a gente tem uma grande fortaleza dentro do nosso setor, que é a transparência. A gente precisa não só fazer, mas comprovar que fazemos. E isso eu gostaria agora, né, de até parabenizar a Embrapa. Ontem nós conseguimos um grande avanço no trabalho conjunto de Sharm el-Sheikh, através de um trabalho exaustivo, não desse ano, mas desde Coronívia, em que a agricultura, através da Embrapa, através da agricultura de baixo carbono, mostrou-se essencial uma discussão própria de agricultura dentro do Acordo de Paris e que trouxe resultados bastante significantes para o agro brasileiro. Ontem, presidente, demais, nós conseguimos, através de ação da Embrapa, encaminhar um importante instrumento do qual nós vamos precisar e nos traz aí uma grande a prevalência, né, uma visibilidade muito boa, que é o lançamento e as regras do portal de Sharm el-Sheikh. Lá nós vamos conseguir dar uma grande visibilidade e vender todas essas ações, uma agricultura ABC, um investimento, captar recurso, captar parcerias, porque o Acordo de Paris ele traz isso. Acordos cooperativos. Nós precisamos de acordos cooperativos não só para maximizar os efeitos e a aplicação e a disseminação de tecnologias de uma agricultura sustentável para nós, para exportar para o mundo. A gente precisa exportar essa agricultura tropical que associa no seu cerne uma atividade que, como eu falei, não só produz bons resultados, mas produz sustentabilidade que precisa ser reconhecida, precisa ser valorada e, no final das contas, ela deve ser remunerada. Porque a gente agrega um valor que não só é significativo para alcançar as NDCs brasileiras, mas dentro do agro tem um potencial de cumprir em qualquer parceria
qualquer NDC do mundo. Nós temos esse potencial de ter os melhores e mais íntegros créditos de carbono, um dos instrumentos que as negociações que a gente vem trazer aqui, vem mostrar aqui para o produtor rural, pode oferecer para o mundo. Nós precisamos não só ser, nós precisamos parecer e comprovar. Nesse cenário, nós precisamos investir e trazer ações que tragam uma visão maior desses benefícios e desses co-benefícios que o agro pode desenvolver agora mundo afora. Para isso, nós precisamos entender que só mitigação não basta, né? Então, segundo o relatório do IPCC, o aumento da temperatura ele é certo. A agricultura e segurança alimentar adaptada melhor do que a agricultura brasileira não há em nenhum outro lugar do mundo. O que a gente precisa é entender que o investimento em mitigação ele é positivo, mas precisamos entender que é muito mais do que isso. Nós precisamos mitigar, nós precisamos adaptar para que daqui a 5, 6 anos a agricultura brasileira não precisa acessar o terceiro instrumento que o Acordo de Paris prevê, que é perdas e danos. Nós não precisamos, nós temos a capacidade de estar e ter a resiliência necessária para que a mitigação e a adaptação seja suficiente e a gente não precise acessar, muito menos contribuir como um setor que já contribui muito num mecanismo de perdas e danos. Nesse sentido, o produtor rural ele pede, ele anseia, porque para que tudo isso que ele faz hoje em prol da agricultura brasileira tenha transparência, o artigo 9º, você vê que a gente vai passando por todos os instrumentos do Acordo de Paris, mostrando que a gente tem como força no setor agropecuário brasileiro condições de contribuir, acessar, aderir e se utilizar de todos esses instrumentos. E a transparência hoje o produtor rural vê como o principal desafio, porque todos esses números que a presidente trouxe, todos esses números que o Eduardo trouxe, que o agro já faz, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorado para que a gente traga para dentro da discussão, para que a gente valore isso e para que isso cumpra e ajude a cumprir a meta e a contribuição da NDC brasileira. Nesse sentido, tropicalizar todas as ações e esse reconhecimento e esses índices, ele é muito importante. A gente não pode se prender a ser avaliado por alguém que vem de fora para dizer o que nós somos, o que nós contribuímos, o que nós temos como fortaleza para entregar ao Acordo de Paris e ter uma efetiva ação na redução de 1,5 grau. Então, para nós é muito fácil falar de agricultura, é muito tranquilo mostrar essas ações, mas nós precisamos hoje, como principal desafio dentro da porteira, criar mecanismos de fácil acesso, mecanismos que consigam colocar dentro de pequenos, médios e grandes produtores rurais protocolos, certificações, ações que tragam, valorem e transformem todo esse potencial realmente em uma ação quantificada que nos permita acessar os demais instrumentos do Acordo de Paris. Então, para nós, que nem eu falei desde o começo, é uma satisfação estar aqui, mostrar esse potencial, mostrar que o produtor rural, que uma vez que foi desafiado a produzir mais, porque a gente precisava assegurar a segurança alimentar do Brasil. Depois foi instado a produzir melhor, com grandes produtos, e fomos alçados a um dos maiores produtores de alimento com qualidade no mundo, exportando o mundo afora. Hoje a gente não tem medo de assumir o grande terceiro desafio, que é produzir mais, melhor e com sustentabilidade. Esse é o cerne, esse é o DNA do produtor brasileiro e a gente está aqui pronto para que isso
vire realidade, mas não só vire realidade, seja reconhecido mundo afora. De que forma já que a gente está falando sobre diferentes climas, diferentes biomas, diferentes formas de uso da terra, como é que o produtor pode de verdade se beneficiar disso de forma concreta nos próximos 5 anos? Bom, isso é bom deixar bastante claro. Ninguém vai viver de crédito de carbono, né? E também a aprovação dessa legislação, ela não gera o direito imediato, líquido e certo de que a gente vai receber, e qualquer produtor vai receber, um cheque pelo correio, pela sua APP, reserva legal, ou sua vegetação nativa, ou pelo seu ABC. Mas é bastante importante dizer que isso é um valor agregado que, diante do aumento das políticas de restrição, né, do uso dos recursos naturais, como foi citado aqui, algumas restrições em cadeias produtivas que exigem uma regularização, este mercado de carbono ele trará como valor agregado a questão da regularização ambiental, que passa por por diversas ações que ainda precisam ser desenvolvidas no Brasil. A começar regularização fundiária, a começar análise do cadastro ambiental rural. A gente precisa focar na análise do cadastro ambiental rural, porque sem o cadastro ambiental rural, que não é só base da política de florestal brasileira, hoje ele faz parte de todas as outras políticas de sustentabilidade do Brasil, a gente tem um dever de casa a fazer. Sabe, Ananias, eu costumo dizer que a regularização do CAR é a maior política de inclusão do campo que pode ser feita. Sem dúvida, sem dúvida. Maior. O produtor rural, ele aderiu ao cadastro ambiental rural. Nessa adesão, 50% dos produtores rurais, desses 7 milhões de propriedades rurais, elas já se mostraram a favor de que, se tiverem algum passivo ambiental, eles estão prontos a fazer essa recuperação desse passivo. Então, quer dizer... E o que é, além de tudo, uma oportunidade maravilhosa de reflorestamento em escala, né? Sem dúvida. Esse ativo ambiental ele precisa ser valorado. Se, por um lado, existe esse ativo florestal, de outro lado, nós também precisamos trazer à realidade as vantagens da agricultura ABC. A gente precisa criar um protocolo que diga, a partir do momento que eu, produtor rural, eu invisto em não fazer um plantio convencional que revolve a terra, que tem muito mais atividade, que mitiga, né, ou armazena muito menos carbono no solo, e eu tomo a decisão de fazer um plantio direto, quanto isso representa como um crédito de carbono que pode ser negociado no mercado voluntário, pode ser aí, a partir daí agora da regulamentação desse mercado de carbono, integrar um mercado regulado, né? como uma oferta de certificado de redução de emissões, como isso pode integrar a realidade do produtor rural. Então a gente tem diversos desafios que ainda precisam ser vencidos para que a gente consiga fazer com que este mercado de carbono doméstico, ele comece a girar, ele comece a funcionar para que ele seja uma vantagem de competitiva e o produtor rural fala, realmente eu posso optar por essas tecnologias, eu posso optar e aquilo que eu faço em prol do cumprimento do Código Florestal ou em aderir a uma agricultura de baixa emissão de carbono, seja uma vantagem não só para mim, mas para o mercado, para as cadeias produtivas como um todo. Nesse sentido, a gente entende que realmente é importante que esse mercado de carbono ele não venha como uma ferramenta de restrição e custo ao produtor rural, e sim de incentivo para que ele faça a adesão a esse mercado e que isso venha de uma forma, como a gente falou, de uma ação que seja atrativa para o produtor rural, mas seja acessível. Não adianta fazer uma ação de mercado de carbono que custe muito mais do que aquilo que vai ser oferecido por um crédito de carbono. Exato. Porque isso, economicamente, inviabiliza toda essa ação. Então, isso, para nós, é esse desafio, promover essa regularização, promover essa regulamentação. Além disso, gostaria, né, de colocar também
a questão de que nós precisamos fazer com que esta NDC, de que o Brasil ele olhe para dentro do seu sistema de desenvolvimento e composição e apresentação das suas metas e que valore dentro do setor produtivo o setor agro na condução das NDCs. Eu tenho que lembrar o seguinte, nós temos e somos sempre exemplo na proposição e na ambição de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nesse sentido, essa nova NDC que foi proposta para o Brasil nessa COP, ela nos traz uma preocupação e um desafio. Nós já temos o desafio na NDC atual de zerar o desmatamento até 2030. A partir daí, presidente Silvia, chega um desafio muito grande para nós como país. Porque se a gente zera o desmatamento e a gente vai ser mais ambicioso para 2035, das duas uma. Ou a gente investe pesadamente em ações e atividades econômicas que emitam menos gases de efeito estufa, porque a gente tem uma meta para 2035, ou nós vamos ter que cortar no setor produtivo. Como a gente falou, vamos ter que deixar de produzir. Isso é o grande desafio da pesquisa, da ciência para a Embrapa. Entregar e incorporar a pesquisa para que a gente seja tão eficiente que a gente passe da redução dos 53% em 2030 e passe a 67% de redução relativa a 2005 em 2035. Isso necessariamente passa pela eficiência, redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente no agro brasileiro, que passa a ser, ao zerar o desmatamento, o setor econômico de maior emissão dentro da matriz de redução. Então, isso é o mercado de carbono. O mercado de carbono, Grazi, ele precisa entrar aí nesse sistema para que a gente avance de 2030 a 2035 com uma ambição que seja uma ambição viável, que a gente consiga alcançar essa ambição. Muito bem. Bom, como que a CNA está se estruturando aí de Baku a Belém? Bom, de Baku a Belém é uma grande oportunidade de construir, né, e dar maior transparência a essas ações. Como eu falei, o agro brasileiro ele não vem numa COP para dizer e prometer o que ele vai fazer. Ele vem mostrar aquilo que ele já faz. Mas a gente precisa trabalhar ações que não inviabilizem ou criem barreiras, dificuldades para que essa ação ela continue se desenvolvendo e ganhando a escala que é necessária para que a gente consiga mostrar e garantir que todos os produtores rurais, todos os produtores, o agro no geral, ele consiga alcançar essa sustentabilidade. Será uma oportunidade de mostrar o melhor do agro dentro da Amazônia brasileira, mostrando ações que integram, né, essa conciliação em produzir e preservar, trazendo a questão da biodiversidade, trazendo a questão da produção, trazendo a questão da realidade das pessoas, daqueles brasileiros que habitam a Amazônia e precisam garantir o seu direito de subsistir ali dentro e que tenham o seu direito preservado. Só como mensagem, né, a gente precisa fazer com que daqui de hoje, de Baku a Belém, esses direitos sejam garantidos e não restritos. Porque se a gente não trouxer todos esses produtores para dentro do sistema, eles acabam naturalmente ou abandonando suas terras ou abandonando aquela realidade, aquela obrigação, aquela responsabilidade que ele tem de produzir ali dentro. E aí, como último recado, eu cito aqui, né, o filósofo George Hippert, que diz, né, quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Ou seja, se a gente não trouxer aquilo que é aplicável ao produtor rural, que é viável, a gente vai continuar correndo atrás da ilegalidade, das ações que não são realmente a realidade da agricultura brasileira. Muito bem. A próxima COP em Belém é a COP... Falam que é a COP da floresta. Eu diria que é a COP na floresta, mas ela é a COP do Brasil, ela é a COP das pessoas do Brasil, dos negócios, do agro, da indústria, da mobilidade.
e também a Copa do Mundo, né? Então, agradecer a todos vocês pela presença, Silvia, Eduardo, Ananias e a todos que estão aqui pelo excelente debate. Muito obrigada.